como servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, como seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos
Somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação com seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Render-te-ei graças, ó Senhor, na presença dos poderosos cantarei a ti louvores. Que privilégio, amados irmãos, irmãs e amigos, mais uma vez no dia de hoje, nós nos reunirmos para nos debruçarmos sobre as Sagradas Escrituras. Que Deus fale ao nosso coração, que Cristo caminhe no meio do seu povo nesta noite e que o Espírito Santo fale ao nosso coração de uma maneira especial. Antes de nós fazermos a leitura do texto, nós vamos ter uma canção preparando o nosso coração para que possamos ouvir a palavra do Senhor. Para o mar, teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar.
Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Queridos, que bênção é nós sabermos que mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos e das dores, nós temos um Deus o qual nós podemos confiar no seu infinito amor. E ainda que nos sofrimentos, nas tristezas, nas desilusões, ou até mesmo nas dores que a vida nos permite que passemos, nós temos um Deus o qual nós sabemos que o amor dele é infinito por nós, a ponto de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Mas a verdade, queridos irmãos, é que muitas vezes nós passamos por lutas, ainda que sabendo que Deus é um Deus de amor, nós passamos por sofrimentos, nós passamos por tribulações, e nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada de homens e de mulheres que perseveraram diante do sofrimento, diante da tribulação, diante da tristeza, diante das lutas. E nesta noite, o nosso texto para a nossa meditação está em Gênesis, capítulo 32. Nós faremos a leitura dos versículos 22 até o versículo 32. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 32. Nós leremos os versículos 22 a 32, eu farei a leitura. Peço que você acompanhe essa leitura em tua Bíblia e não feche, mantenha a palavra de Deus aberta para que nós possamos explanar e você possa acompanhar no decorrer da pregação alguns momentos que voltaremos ao texto sagrado. Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 32, assim nos diz a palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me partir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Ore a Deus nesse momento. Peça para que o Espírito Santo fale ao teu coração, para que sejamos alimentados nesta noite. Oremos. Santo Deus, nesse momento nós nos humilhamos diante de Ti. Reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência. Reconhecemos, Senhor, que somos totalmente carentes da Tua graça. Senhor, nós não sabemos qual é o propósito do Senhor aqui para cada um, não apenas dos que estão presentes no Teu santo templo, mas também aqueles que estão nos ouvindo através dessa transmissão ao vivo. Senhor, que fales, ó Deus, o Teu Espírito ao nosso coração. Senhor, que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais,
para entender qual é o teu propósito para nós nesta noite. Senhor, nós temos agora total temor, total reverência, porque estamos diante do livro sagrado. Estamos diante do livro que fala ao nosso coração, diante do livro que é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até o mais fundo do nosso interior e que divide juntas e medulas. Senhor, quebranta o nosso coração. Nós não sabemos, ó Deus, se as nações estão passando por tudo isso, por toda essa pandemia, por causa de um avivamento que a tua igreja necessita. Mas se for isso, ó Deus, dá-nos esse avivamento. Que o teu povo lembre-se que nós devemos colocar o Senhor como prioridade em nossa vida. Acima de família, acima de trabalho, acima de estudos, vem o Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que após colocarmos o Senhor como prioridade para nós, as demais coisas nos serão acrescentadas. Fale conosco, ó Deus, nesta noite. Nós oramos a Ti em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, quando Jacó teve este misterioso encontro, nesta misteriosa história bíblica, este homem Jacó, personagem singular das Escrituras, ele ficou manco, ele ficou aleijado, porque o homem que com ele lutava tocou no nervo de sua coxa, tocou no nervo do quadril, e isso deixou ele com uma marca por toda a sua vida, daquela luta a qual ele travou com aquele homem que durou a noite inteira. Possivelmente este nervo é o nervo ciático. Quem tem problemas no nervo ciático sabe como é dolorido sofrer com este problema. Dói muito, algumas pessoas necessitam fazer cirurgia, outras precisam tomar remédios por muito tempo, para que, se o seu problema não for resolvido, pelo menos esse problema seja amenizado. E Jacó teve uma experiência com Deus. Jacó teve uma luta com Deus, uma experiência particular, uma experiência privada. E nessa experiência, antes dela acontecer, toda a sua família já havia cruzado o rio, o val de Jaboque, ou o vale de Jaboque, mas ele ficou ali só. E o versículo de número 24 diz, até a aurora, até ao romper do dia. Mas o que significa para nós hoje, nós que estamos passando por momentos de aflição, nós que estamos enfrentando essa pandemia que parece que está caminhando já para a resolução, se não final, pelo menos estamos caminhando para perto dela. Mas enquanto isso não acontece, qual é o significado para nós, para muitos de nós que passamos por angústia, que passamos por desespero? É porque nessas horas de angústia e desespero que nós temos grandes encontros e recebemos marcas espirituais de Deus em nossa vida. É quando nós temos que atravessar os vales sombrios das perdas, quando nós temos que atravessar os vales sombrios da enfermidade, quando nós temos que passar por dificuldades financeiras, quando nós passamos por problemas familiares, dos pecados que nos matam a alma, dos conflitos, das perseguições, é que nós realmente nos voltamos para Deus. Esta noite eu recebi um áudio de um amigo de trabalho que ele chorava compulsivamente. Ele literalmente chorava como uma criança, e ele estava me falando que a sua irmã foi contaminada pelo Covid-19. Mas quando nós vemos o que acontece na vida das pessoas que passam por uma dificuldade, das pessoas que passam por uma luta, das pessoas que passam por uma tribulação, normalmente essas pessoas mudam a trajetória de sua caminhada. A vida, queridos irmãos, é uma vida cheia de aventuras. A nossa caminhada é uma caminhada cheia de aventuras. Mas o ponto divisório na vida de Jacó foi este vale de Jaboque, que na verdade é um riacho, é um ribeirão. Ali a sua vida foi transformada, ali o seu nome foi alterado.
Será que nós temos tido, queridos irmãos, nesse momento de dificuldade, encontros transformadores com o Senhor? Será que nós temos aproveitado esses momentos de dor e de aflição para termos verdadeiros encontros com Ele? Nós temos aproveitado para perguntar para o Senhor: Senhor, será que este é o meu vale de Jaboque? Quando você passa pelos seus momentos de dificuldade, você busca a presença de Deus que pode efetivamente transformar a tua vida? Quando foi efetivamente a noite que você passou em luta com o Senhor? A vida cristã, queridos, é uma vida feita de lutas. E a Bíblia, ela nos convida a nós não sermos tímidos em nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos orienta a olharmos para homens e para mulheres que não tiveram timidez ao terem um encontro com o Deus eterno. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos que Jacó foi um homem convidado a lutar com Deus. Jó foi um outro homem que lutou com Deus e não foi admoestado por conta disso. Muito pelo contrário, quem foi admoestado foram os amigos de Jó, os amigos que falaram contra ele. E aí Deus repreendeu os amigos de Jó, porque eles estavam falando contra Jó. Você tem lutado com Deus? É preciso lutar com Deus como Jacó lutou. Por que, reverendo? Você me pergunta. Para quê? Para você ser abençoado. Jacó disse naquela noite: não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Você conhece a vida de Jacó? Você conhece a história de Jacó? Você sabe o que ele fez para ser um homem abençoado? Jacó, ele para receber a bênção do seu pai, ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, ele fez uma aliança funesta com a sua mãe, e ele, que tinha a preferência juntamente com a sua mãe, em detrimento do seu irmão, e era uma família totalmente disfuncional, e Jacó obteve por marras, obteve por truques a bênção da primogenitura. Mas depois disso, Jacó passou por muitas aventuras, umas boas, outras ruins, algumas ele teve sucesso, outras ele teve fracasso. Em alguns momentos de sua vida ele passou por perseguições, brigou com várias pessoas, brigou com seu irmão, brigou com seu tio, brigou com seu pai, teve problemas com as suas esposas, teve problemas com os seus filhos, mas ele enriqueceu. Enriqueceu enganando o seu tio Labão. Porque Jacó, o nome de Jacó significa enganador, traiçoeiro, malandro, trambiqueiro. Não é bem isso, é mais ou menos isso que quer dizer o nome de Jacó. Mas este não era o nome que Deus tinha para Jacó. O nome que Deus tinha para Jacó era outro. Muitas vezes nós recebemos um apelido, muitas vezes as pessoas recebem um apelido, e quando passam na rua, as pessoas falam assim: olha, lá vai o briguento, olha, lá vai a fofoqueira, olha, lá vai a moça que fica falando mal da vida dos outros. E muitas vezes nós recebemos esse tipo de apelido: olha o preguiçoso, camarada que dorme até o meio-dia, né? Mas não era esse o nome que Deus tinha para Jacó. E esse não é o nome que Deus tem para as pessoas também. Até o momento que nós estamos em nossa caminhada e Deus, Ele toca em nós. Até o momento que o Senhor toca em nós e a nossa identidade muda. E a nossa identidade muda, e Jesus tem uma promessa. Ele diz: aos vencedores dar-lhe-ei uma pedrinha branca que está o seu verdadeiro nome, o nome que Deus tem para os seus. Todos nós temos um nome diante de Deus que é desconhecido por nós. Eu estou procurando descobrir qual é o meu nome, eu estou me investigando, eu estou tentando saber
aprofundando o conhecimento de mim mesmo, cada dia mais tentando reconhecer as minhas falhas, tentando reconhecer os meus erros, para me corrigir, para me aperfeiçoar, para chegar cada vez mais próximo de Deus, para procurar ser uma pessoa melhor e para me aproximar da identidade que Deus tem para mim. Identidade essa que Deus concebeu, mas que o pecado corrompeu, mas que Jesus restaurou. E assim é com você também. Permita que Deus lhe toque. Permita que Deus toque no mais profundo do teu coração. Permita que Deus toque no mais profundo da tua alma. Receba a bênção de Deus, ainda que esta bênção vá deixar você manco. Ainda que esta bênção vá deixar você mancando, porque muitas vezes não existe crescimento espiritual sem sofrimento e sem dor para o velho homem. Muitas vezes o velho homem sofre porque ele não sabe que precisa renascer de novo. E muitas vezes esse renascimento só acontece quando ele se humilha e quando ele recebe, quando o velho homem morre, renasce o novo homem e ele recebe a sua regeneração. E Cristo vai crescendo em nós dia após dia. O problema de Jacó não era cruzar o vale de Jaboque. Pelo contrário, ele já tinha cruzado com seus familiares. Só que ele cruzou e ele deixou a sua família, deixou os seus bens lá do outro lado, mas ele voltou para estar sozinho em oração durante a noite toda, lutando com Deus. Porque o desafio verdadeiro de Jacó não era cruzar o Jaboque ribeirão, mas era cruzar o Jaboque espiritual, que iria transformar a sua vida e queria mudar o seu nome a partir daquele momento. O desafio para Jacó era reconhecer a sua identidade, era ter a sua identidade mudada. É por isso que nós precisamos ter também os nossos momentos no Vale de Jaboque, reconhecer a nossa identidade, estarmos face a face diante de Deus e reconhecermos a nossa identidade como pecador, ser tocado por Ele e sairmos como os vencedor. Eu preciso ser tocado por Deus, não para que eu tenha uma vida medíocre, mas para que eu passe a ter uma vida santa diante de Deus. Nós falamos isso na pregação desta manhã. Você sabe por que você não passa a noite toda acordado lutando com Deus? Porque você ainda não está sofrendo até o mais profundo da tua alma. Porque você ainda não está desesperadamente falando: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não sei se vou aguentar este sofrimento. Porque você ainda não está desesperado o suficiente para colocar todas as tuas preocupações diante de Deus, para colocar os teus compromissos de lado, as tuas prioridades de lado, as tuas distrações, os teus divertimentos, as tuas questões pessoais, para estar face a face com Deus, para estar no lugar chamado Peniel, face a face com Deus. Querido irmão, querida irmã, é nesse lugar que nós precisamos ir. É nesse lugar que nós precisamos ir para encontrar com Deus e estarmos solitários, face a face com Ele e termos uma conversa tete a tete, muito honesta, muito franca, mas muitas vezes muito dramática também. Mas quando você lutar com Deus, não se esqueça de perder a luta. Não se esqueça de perder a luta, assim como o Japão, eles perderam a Segunda Guerra Mundial. E hoje eles dão graças a Deus, porque com isso eles foram beneficiados pelo Plano Marshall, que à época deu para eles dividirem com as nações aliadas 6 bilhões de dólares. E hoje eles se reergueram e são uma das maiores potências do mundo em virtude daquilo que havia acontecido, das 2 bombas que foram derrubadas na cidade de Hiroshima e de Nagasaki e transformou o Japão em uma das maiores potências econômicas do mundo. Por isso, quando você lutar com Deus, não se esqueça de perder a luta. Quando você lutar com Deus, não se esqueça de saber que Deus vai ser vencedor nessa luta. Mas lute como um príncipe,
Lute como alguém abençoado. Lute como alguém que sabe que Deus, ainda que lhe faça sair mancando, Deus vai fazer com que você seja transformado pela sua graça. É por isso que é também necessário nós triunfarmos. É necessário que nós... E essa é a beleza desse texto. É a ambiguidade e a beleza desse texto. Ao mesmo tempo que Jacó perde a luta, Jacó luta com Deus, mas ele também ganha essa luta. E quem declara isso para ele é o próprio Deus, no versículo 28, que diz: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Queridos, lutar com Deus é o que muitos profetas fizeram. Profetas como Oséias, profetas como Abacuque, que lutaram com Deus. O próprio Senhor Jesus, que no Getsemane sofreu o processo de hematidrose, e na hematidrose as suas glândulas sudoríparas se romperam a ponto de suas gotas de suor se transformarem em gotas de sangue. Com isso, queridos irmãos, o Senhor Jesus também lutou com Deus. Mas você não pode se esquecer de que quando você luta com Deus, você falar para Ele: eu não vou embora antes de receber a minha bênção. Você que conhece a história de Jacó sabe que Jacó foi abençoado. Mas aquela bênção que Jacó tinha já não servia mais para ele. Aquela bênção já não lhe servia, já não lhe interessava, porque aquela bênção lhe pesava a consciência. Aquela bênção foi quando ele enganou o seu pai, quando ele enganou o seu irmão, porque ele queria a bênção genuína de Deus, que realmente faria dele o patriarca de Israel. Jacó ainda carregava aqui o pejo, a vergonha de sua natureza de trapaceiro, de sua natureza de enganador, e até essa bênção que ele havia recebido fora fruto de suas artimanhas. Mas agora ele diz: não está na hora de partir, porque eu ainda não estou vendo em mim a criatura que eu devo ser. Eu ainda não estou livre do meu pejo, da minha vergonha, porque eu ainda me vejo indigno, eu ainda me vejo pecador, eu ainda me vejo imperfeito, eu ainda me vejo carecedor do perdão de Deus, eu não consigo ver as provas que efetivamente Deus está comigo e me abençoa, porque a bênção de Jacó foi uma bênção que não era dele. E nesta luta que Jacó teve a noite toda, Jacó não exigiu tesouros, Jacó não exigiu bens, Jacó não exigiu vida, Jacó não exigiu saúde, ele não exigiu filho, mas ele exigiu que Deus o abençoasse. E você precisa falar: eu quero também a bênção de Deus, não importa o que eu tenha que passar, não importa o que eu tenha que sofrer, não importa se eu vou ter que ter perdas, não importa se eu terei que cruzar o deserto do desemprego, das frustrações, da pobreza, mas eu quero a tua bênção, porque eu sei que com a tua bênção eu consigo enfrentar todas essas dificuldades e consigo passar por todos os desafios com a tua bênção. Porque é preciso muitas vezes, queridos, nós irmos para o deserto. É necessário nós muitas vezes ficarmos a sós com Deus. Porque quando tem muita gente em volta, quando tem muitas coisas, quando nossa cabeça está cheia de coisas para resolver, nós nos distraímos e nós não damos atenção específica às coisas de Deus. E eu preciso ficar a só com Deus. E a experiência que Jacó teve com Deus foi uma experiência incomunicável. Muitas vezes as experiências que nós temos com Deus, não é possível que nós comuniquemos aos outros, que nós expliquemos aos outros, porque muitas vezes as experiências místicas que nós temos com Deus ficam gravadas exclusivamente no fundo do nosso ser.
elas são experiências que somente nós temos com Deus e que são intraduzíveis, como por exemplo, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que ele diz assim, no capítulo 12, eu vi e ouvi coisas inefáveis que ao homem não é cabido descrever-lhes. Queridos, a Bíblia muitas vezes nos relata experiências como esta. Nós temos experiências de Moisés diante da sarça ardente. Nós temos experiências do povo de Israel quando o mar vermelho se abre em dois e se faz em duas paredes. Nós temos a experiência de Isaías no capítulo 6, quando ele adentra no templo eterno do Senhor. E tantas outras experiências como esta, a experiência do próprio Senhor Jesus na tentação do deserto. E a Bíblia descreve para nós uma descrição aproximada, simbólica, enigmática, porque na verdade as experiências que nós temos com Deus são experiências enigmáticas. A experiência que você terá com Deus, que fará você mudar a tua vida, vai ser uma experiência somente tua e de Deus. A experiência que você vai ter de uma transformação pessoal, de uma descoberta da tua própria identidade e da tua própria vocação, é uma experiência que só cabe entre você e Deus. Queridos, Jacó aqui ele estava vivendo uma grande crise em sua vida. Vocês que conhecem a história de Jacó, acredito que devem saber, ele ia encontrar com seu irmão Esaú. E uma vez que ele havia enganado seu irmão Esaú e roubado dele a bênção da primogenitura, Jacó estava morrendo de medo, afinal de contas Esaú agora era príncipe, ele tinha soldados, ele tinha um exército. E aí Jacó falou assim, bom, se eu encontrar com Esaú, provavelmente ele vai querer me matar. E o que ele faz? Ele age de forma, como sempre agiu, com as suas artimanhas, e ele, se nós olharmos a perícope anterior, no capítulo 31, nós vemos que Jacó envia vários presentes para acalmar, porque ele fala assim, só assim eu acalmarei os ânimos do meu irmão. E ele envia a primeira leva de presentes com bens, depois, após alguns quilômetros, ele envia a segunda leva de bens, posteriormente a terceira leva de bens para pacificar o espírito do seu irmão e com isso demonstrar a sua boa vontade, para que ele evitasse aquele choque, para que naquele encontro ele não tivesse consequências que ele sabia que poderia ter, que seria a morte. E aí no capítulo 33, na perícope seguinte dessa que nós estamos lendo, nós vemos que Jacó vai se encontrar com Esaú, e ele se encontra, mas antes disso, ele tem que cruzar o vale de Jaboque. Antes disso, ele tem que olhar para si mesmo. Antes disso, ele tem que reconhecer quem ele era. Antes disso, ele tem que reconhecer o que ele fez. Só aí ele estará pronto para encontrar com o seu irmão, para reconhecer a sua falha com o seu irmão. Porque quando ele se encontra com o seu irmão, ele já teve a sua identidade mudada. E a sua identidade, que era de Jacó, enganador, passa a ser Israel, o príncipe que lutou com Deus e com os homens e venceu. O príncipe, se sabe que a palavra príncipe, o que significa a etiologia da palavra príncipe, significa primeiro, principal, primaz, o mais importante. Queridos, existe um outro paradoxo para nós também. Ao mesmo tempo que nós somos pecadores, miseráveis, carecedores da graça de Deus, nós somos príncipes e princesas do reino celeste que há de vir. Você é um príncipe, você é uma princesa, cada um de nós temos a primazia, porque Deus ama a nós com amor infinito. É por isso que você também é príncipe, é por isso que você também é princesa. E você deve aprender a lutar com Deus através de uma oração viva. Você deve aprender a lutar com Deus lá em Peniel, face a face com Deus. E você deve cruzar o vale de Jaboque
para ser abençoado por Deus. Você quando vai para o Vale de Jaboque, você quando vai para Peniel, você vê que você precisa de lembrar-se que nesse maravilhoso encontro, ao mesmo tempo que você perderá a luta com Deus, você ganhará a luta, porque você está com Deus. E essa maravilhosa ambiguidade é o que traz para nós a essência desse maravilhoso encontro. Este encontro primeiramente com Deus, em que nós estamos cada vez mais perto, cada vez mais alto, cada vez mais nos aproximando dEle, cada vez mais procurando ter um encontro conosco mesmo, e cada vez mais procuramos descobrir quem nós somos, cada vez mais procuramos encarar que nós somos pessoas ruins, pessoas egoístas, egocêntricas, que não temos amor pelo nosso próximo, que só procuramos ver as nossas próprias necessidades, que não olhamos para a dor dos outros e nós muitas vezes não nos compadecemos. E aí quando nós olhamos para esse espelho, para o espelho espiritual que nós encontramos em Peniel, encontrar quem verdadeiramente somos, assim como Jacó encontrou, e ele encarou e viu quem ele realmente era. E a não ser que nós reconheçamos a feiura dos nossos pecados, a não ser que nós reconheçamos a feiura das nossas falhas, das nossas transgressões, nós não poderemos ser abençoados por Deus. Nós precisamos entender que nós somos pecadores, admitir esses pecados, reconhecer essas falhas diante de Deus, confessá-las e abandoná-las. Muitas vezes quando você confessa os teus pecados para o próximo, para quem você errou, muitas vezes o seu próximo ainda fica 5, 10, 15, 20 anos ainda jogando na tua cara do que você fez para com ele. Mas quando você realmente se arrepende diante de Deus, você confessa os teus pecados, você confessa a tua carência da sua graça, você confessa a necessidade de ser abençoado por Deus e você confessa que conta com a bênção maravilhosa do Senhor, Ele não te deixará até que Ele te abençoe. Queridos, essa foi a oração de Jacó naquela noite. Durante toda aquela noite, contra aquele homem que hoje nós sabemos que era uma teofania, o próprio Deus diante dele, que ele lutou no Vale de Jaboque, em Peniel, face a face com Deus, que ele saiu manco, mas que ele saiu com a sua vida transformada. E ele não apenas saiu com a sua vida transformada, mas ele saiu também preparado para se encontrar com o seu irmão. Queridos, Deus pode mudar a nossa vida, para que quando nós encontrarmos com o nosso irmão, nós possamos olhar para ele, ainda que seja alguém que nos magoou, que nos feriu, que nos traiu, nós possamos olhar para ele com um olhar de amor e dizer: eu te perdoo. O irmão de Jacó era Esaú. Sabe quem é o teu irmão? Sou eu e é esta pessoa que está ao teu lado. Não, reverendo, eu estou ao lado do meu pai, eu estou ao lado do meu filho e eu estou ao lado da minha mãe nesse momento. Mas se você e ele verdadeiramente reconhecem a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, da tua vida, antes dele ser teu pai, antes dele ser teu irmão, antes dela ser tua mãe, antes dela ser tua filha, antes dele ser teu filho, ele é o teu irmão em Cristo. E o nosso Deus pode fazer com que os nossos relacionamentos, assim como o relacionamento de Jacó e de Esaú foi abençoado, pode fazer com que nós também tenhamos relacionamentos abençoados com outras pessoas também, transformados pelo próprio Deus, ao cruzarmos o Vale de Jaboque, ao termos
uma experiência com Deus. Ao olharmos para Deus e reconhecermos que somos pecadores, antes de olhar para o nosso irmão, nós temos a oportunidade de sermos severos, duros conosco mesmo, mas amáveis, dóceis, misericordiosos com os nossos irmãos. Para que você seja não apenas canal da bênção de Deus para você, mas para que você também seja canal de bênçãos de você para outras pessoas também. Mas você só conseguirá isso sendo uma nova criatura, assim como Jacó foi, de enganador para príncipe, para primaz, para primeiro, para primordial. Lembre-se, você é príncipe e é princesa de Deus, mas antes disso, você precisa ser tocado por Deus e a tua vida precisa mudar de uma maneira sobrenatural para que Cristo seja exaltado através da tua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos conduza para que nós possamos olhar para o nosso irmão, olhar para o nosso próximo e ver nele que somos não apenas semelhantes uns com os outros, mas vermos nele a imagem e semelhança de Deus. Amém. Nós vamos ter agora mais uma canção, logo em seguida eu farei a oração final e impetrarei a bênção. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno.
Vamos orar, queridas irmãs e irmãos. Senhor, essa é a nossa oração nesta noite. Nós sabemos que o Senhor está conosco e damos glórias ao Teu santo nome. Senhor, rendemos graças a Ti porque Tu és um Deus de amor, porque Tu revelaste o Teu imenso amor por nós, através do Teu Filho Jesus, o Deus eterno. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta noite, pela Tua palavra que aquece ao nosso coração, pela Tua palavra que nos dá força para continuar, pela Tua palavra que nos orienta e que nos ensina e que também nos admoesta, ó Deus, que nós devemos muitas vezes ir a Peniel para estar frente a frente contigo. Senhor, nós queremos Te pedir, ó Deus, que toda esta pandemia que está acontecendo, que seja para despertar o Teu povo, para que Teu povo deixe de dar prioridade a coisas que não são prioritárias, como, por exemplo, a Tua casa, a Tua presença, a Tua leitura da palavra, a oração direcionada a Ti. Senhor, ajuda-nos para estabelecermos prioridades em nossa vida. Senhor, quem sabe se esta pandemia é para que haja um despertamento espiritual no Brasil, para que haja um reavivamento nas Tuas igrejas, para que elas não fiquem apenas pregando palavras outras que não sejam o verdadeiro Evangelho. Senhor, para que não aconteça que nem as igrejas da Europa, muitas igrejas da Europa hoje que são comércio, mas para que as igrejas verdadeiramente que sejam usadas para aquilo que o Senhor quer que elas sejam usadas, para falar do imenso amor de Jesus. Senhor, desperta o Teu povo, ainda que o Teu povo saia mancando, ainda que o Teu povo saia com dor, mas que o Senhor possa nos despertar para vivermos um tempo diferente juntamente contigo. Abençoa o Teu povo, abençoa todos esses irmãos que estão aqui, ó Deus, pessoalmente na igreja, e também a todos aqueles que estão nos lares assistindo essa mensagem, quer seja ao vivo, quer seja essa mensagem gravada. Guarda-os, livra-os de todo mal, abençoe a família de cada um, é o que nós oramos em nome de Jesus, e Te pedimos uma semana debaixo da Tua graça, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso maravilhoso Redentor, Jesus o Cristo, e a doce comunhão e consolação do Seu Espírito, seja com vós e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de Ti recebem com fervor entoam o nome excelso do Seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcançam
vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus.